Então, eu estava falando, não sei se vocês ouviram, eu não sou muito chegado a seriado, né? Não é muito meu forte. Eu gosto de ver filme. E de noite, assim, nas horas vagas, a gente tem uma oportunidade de zapear no Netflix, né? E eu achei esse seriado do arremesso final. Eu achei bastante interessante. Eu vi o primeiro capítulo sem muita pretensão, né? Não sou um grande fã de basquete, eu sou mais do futebol, mas me chama atenção porque eu senti que era a história do Michael Jordan, né? E Michael Jordan é um ícone do esporte e eu fiquei intrigado, né? Então, uma possibilidade de ver alguma coisa, algumas cenas, as enterradas. Realmente os caras são fera, né? E fazem proezas em quadra. Mas me chamou a atenção durante o primeiro capítulo alguns ensinamentos que ali estava sendo inserido, né? E além do ensinamento, lições para a vida mesmo, ensinamentos para você como pessoa, ensinamentos para você se relacionar com outras pessoas. E eu comecei como pastor, a gente acaba linkando com as coisas da igreja, especialmente em relação à liderança cristã, né? E então isso me chamou muita atenção em alguns aspectos. Eu comecei a escrever, comecei a rascunhar e nós queremos então compartilhar um pouco desse rascunho com vocês aí, a gente poder dialogar e conversar um pouco sobre a questão da liderança. Dona Mônica, seja bem-vinda também. Obrigado pela presença, viu? Então, acho que todo mundo está me ouvindo bem, podemos começar, né? Então, para quem não tem Netflix, é o canal de stream, né? E acabou lançar agora recentemente o seriado esportivo sobre a carreira de Michael Jordan. Na realidade, não é só de Michael Jordan, né? Mas é de todo o Chicago Bulls, que foi multicampeão na década de 90, né? E mostrando assim a trajetória das conquistas. E a palavra de Deus, então, pode nos ensinar também sobre liderança. E nós vamos ver que Michael Jordan foi uma pessoa muito importante para praticamente levar nas costas o time do Chicago Bulls, né? Eu não estou dizendo que o líder ele deve fazer isso, e às vezes isso é mal compreendido, né? Mas nós temos aqui no Michael Jordan exemplos muito bacanas de liderança. E as pessoas buscam literatura, livros, filmes ou outros exemplos sobre literatura, mas é na palavra de Deus que nós temos uma ferramenta com potencial de realmente mudar a vida e o curso do desenvolvimento de um líder espiritual, né? Então, é sabido que a necessidade da igreja hoje é liderança. Pergunta ao seu pastor aí se ele não tem a necessidade de ter alguém para auxiliá-lo, né? Especialmente em igrejas grandes, às vezes não é possível o pastor estar toda semana, ou no estudo bíblico, ou no catecismo, ou na escolinha dominical, ou até mesmo num culto, né? Então, o pastor precisa de um apoio, precisa de uma ajuda, né? E igrejas pequenas também precisam, né? E a gente vê, então, que a liderança ela se faz muito importante nessa situação. E sobre liderança, tem um teólogo que diz o seguinte, o George Barna: a liderança continua a ser uma necessidade evidente da igreja. As pessoas com frequência desejam seguir a visão de Deus, mas também com frequência não têm uma exposição da visão ou da verdadeira liderança. Então Cristo, após a sua ascensão aos céus, e na quinta-feira, na última quinta-feira, nós falamos isso, né? As igrejas cristãs refletiram sobre a questão da ascensão de Jesus aos céus, e nós temos a mensagem ali bem clara, que Jesus direcionou à igreja pessoas para fazer a obra local, para impactar as pessoas aqui da terra com os valores eternos. E se na igreja local não estiver uma boa liderança, estiver bem liderada, então a noiva de Cristo ela sofre e será incapaz de cumprir a sua missão, especialmente agora aqui para a nossa geração, para o nosso povo, né? E se a gente, antes de falar sobre as lições que Michael Jordan nos ensina, nós vamos falar um pouco sobre o impacto da liderança na palavra de Deus. Se você pegar o Antigo Testamento, né, quando o povo de Deus tinha um rei bom,
tudo ia bem com a nação. Quando tinha um rei mau, as coisas também iam de mal a pior. E é por isso que as Escrituras ensinam que sem uma visão, o povo perece. Provérbios 29:18 diz: um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. E Deus chama atenção para líderes, para missões específicas. Abraão, por exemplo, ele foi chamado para erguer uma nação para si. Moisés foi chamado para erguer essa nação que já foi constituída por Abraão, para agora sair do Egito, das amarras de Faraó, rumo à terra prometida. Mas não coube a Moisés essa tarefa. Deus então chama Josué, que ele sim tinha essa função de guiar o povo, orientar o povo para adentrar a terra prometida. Ou seja, Deus sempre chamou, sempre desejou fazer algo grandioso e sempre chama líderes, homens, mulheres, para tomar a frente. E ainda hoje isso acontece. Líderes são chamados para conduzir, para executar uma grande obra. As pessoas se convenceram com o tempo que seguir a Cristo deveria ser algo tímido, quieto, fechado dentro de si, ou deixa só para o pastor fazer. E aí confundiu-se submissão com fraqueza. Como cristãos, é obviamente que nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas é aí que entra o poder de Deus que é aperfeiçoado em nós. O apóstolo Paulo diz isso em sua segunda carta. E o que Deus deseja é que nós reflitamos, então, sobre a força e a coragem que Ele nos dá. Liderar é um dom. Talvez você deve estar pensando assim, poxa, eu não tenho dom para liderança, né? E Romanos fala sobre isso, o apóstolo Paulo, Romanos 12, especialmente o versículo 8, ele diz, né? Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado, ele recomenda. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Mas você precisa ter especificamente esse dom para liderar? Não. Você não precisa ter esse dom específico que o Romanos 12 fala. Você apenas pode ser uma pessoa de influência, à semelhança de Cristo, sendo sal e luz como Jesus ordenou. Certamente você já está naturalmente obedecendo a esse chamado de liderança. Naturalmente a palavra de Deus ela não volta vazia, então quando você vai num culto, quando você ouve um estudo bíblico, quando você lê a palavra de Deus, você já é transformado, você já é trabalhado como líder e naturalmente isso acontece. Tem aqueles que têm o seu dom, ótimo, né? Não é todo mundo que tem essa autoridade, não é todo mundo que tem o dom de animar, não é todo mundo que tem o dom da generosidade, da liderança, mas nós cristãos, nós podemos sim exercer a influência, apenas pelo fato de sermos cristãos, seja no trabalho, seja em casa, seja onde você estiver, esse chamado acontece. Então vamos pegar o primeiro ponto da liderança de Michael Jordan. Michael Jordan, ele liderou pelo exemplo, né? O Michael Jordan, ele liderava porque ele decidiu que era líder. E se você vê a trajetória dele, ele começou, obviamente, com todas as pessoas de maneira humilde, simples, como um novato, e ele foi conquistando aos poucos, foi galgando aos poucos a sua hierarquia, né? E ele fazia o que os outros deveriam fazer, né? Ele era diferenciado. E ao mesmo tempo, ele não fazia o que era para ser feito. Ele era um verdadeiro líder. Ele era um líder que delegava e liderava pelo exemplo. E ele só cobrava os outros aquilo que ele mesmo fazia. Olha que interessante, né? O exemplo de Michael Jordan, ele acabou moldando a sua equipe. E os caras não tinham como que correr, não tinha como batalhar, porque o chefão fazia isso. Quando a gente traz para a Bíblia, nós vamos ver Moisés também que demonstrou essa mesma verdade.
O povo ele observava o que Moisés estava fazendo, enquanto ele ficava com Deus, enquanto ele estava intercedendo pelo povo com Deus, a sua comunicação pessoal, suas atitudes, e isso mudou mais do que qualquer sermão poderia mudar, mais do que palavras, os atos, as atitudes. O segundo ponto de liderança de Michael Jordan é pensar sempre no bem maior. O Jordan ele pensava no bem maior, na equipe, na cabeça dele não tinha essa coisa de que os seus segredos, o que você sabe deve guardar para si mesmo as 7 chaves. Não. Ele, além de ensinar, ele ensinava até mesmo quem era o seu adversário. E com isso ele fazia a liga inteira do basquete crescer. Havia concorrência, não apenas só ele. Ele fazia com que as outras equipes, os seus adversários, também chegassem e elevassem o nível. E quando você percebe a história, o Chicago Bulls só apanhava, só perdia. E ele queria então mudar isso aí. Ele pensava então na franquia, eles falam muito dessa terminologia, né? A franquia do Chicago Bulls. Ele pensava na equipe e ele pensava na NBA como um todo. E para vocês verem que num episódio, se não me engano, o 4º ou 5º, o Kobe Bryant, que é um grande jogador hoje, um dos caras mais admirados aí pela juventude, né? Ele era um novato ainda, um menino novo, e o Michael Jordan com uma certa experiência, então eles jogaram juntos, né? Só que eles em times concorrentes. O Kobe Bryant era do Los Angeles Lakers. E há uma cena muito especial assim que o Jordan, no momento assim, enquanto a bola estava sendo disputada em outro canto, os dois conversando na partida. E Jordan, ele dava dicas, dava conselhos para o Kobe Bryant, né? O seu concorrente, ou seja, ele ajudou o seu concorrente. Ele não estava com medo. E o Jordan, ele sempre tinha alguma coisa na manga, né? Ele sempre, diferenciado como ele fazia diferença. Mas ele dava os seus ensinamentos. O que ele pudesse ensinar, ele ajudava, né? Bons líderes dão a sua bênção aos seus liderados. E quando a gente fala de bênção, a gente lembra da cultura hebraica. Os pais, os patriarcas, né? Antigamente, e até mesmo em algumas famílias, algum tempo atrás, né? Havia o costume de dar bênçãos aos filhos. Os rabinos e outros líderes espirituais, eles também pronunciavam bênçãos. Eram palavras de afirmação, de encorajamento, palavras que dão àqueles que ouvem, ao ouvinte, um abraço, um consolo. O abraço, o tocar, né, mostra cuidado, zelo, afeto, honra, respeito. E hoje esses valores são pouco valorizados. Há 2 dias atrás, aliás, 2 dias atrás eu estava comentando com a Vanessa, né, da gente tentar trabalhar aqui em casa para os meninos quando chegar do trabalho, da escola, pedir a bênção, né? Esse costume. Eu não tive isso na minha casa, ela também não teve na casa dela, mas eu sempre admirei em casas em que passam para os filhos e netos essa questão da bênção, né? Onde os pais, então, pegam na mão dos filhos, né? Deus te abençoe, né? E eu acho muito bacana, muito bonito isso. Essa questão da bênção também é muito importante, né? Então, bons líderes, eles dão a sua bênção, né? Eles passam os seus ensinamentos. E isso é muito importante para encorajar novas gerações. E especialmente a questão do respeito, do afeto, né? Isso é muito importante também. E a honra, acima de tudo, né? Terceiro aspecto da liderança de Michael Jordan, ele canalizava a sua energia para o lugar certo, né? O Michael tinha uma habilidade muito especial, invejável e muito pouco visto em outras pessoas. Ele conseguia canalizar as suas energias, até mesmo a sua raiva, no lugar certo. Ele conseguia transformar aquela raiva, aquele ranço, numa vontade inexplicável de vencer. E assim como ele conseguia canalizar para atingir os seus objetivos no lugar certo, atingir as suas metas, os resultados vinham e as coisas aconteciam, milagres aconteciam, verdadeiros milagres. E tem uma citação no documentário que eu vou falar para vocês, vou ler para vocês. Diz o seguinte: o dom dele não era saltar alto, ser veloz e arremessar a bola. O dom dele era estar totalmente presente. Esse era o diferencial. O erro de muitos jogadores é pensar no fracasso. Michael não permitia que essas coisas que ele não controlasse, não passasse pela sua cabeça. Ele diria: por que pensar em errar a bola
que ainda eu nem arremessei. Interessante, né? Então vamos canalizar sem vitimismo, sem mimimi. Hoje muito se fala de mimimi, né? Sem canalizar isso com uma pessoa mimada, mas canalize a sua raiva, a sua frustração para as coisas certas. E certamente as coisas vão ser diferentes. Um quarto aspecto, ele não trocava de time como troca de camisa. Hoje em dia, né, especialmente no futebol, né, a pessoa está num rival, de repente em um ano vai para outro time, né, e vão lá e tem o costume de beijar o escudo, né, é uma hipocrisia danada, né. Os jogadores aí, eu entendo a questão do profissionalismo, né, mas aí tem aquela questão de beijar, de jura de amor para aquele time, mas de repente, acabando a temporada, vai para outro, né. Então, Michael Jordan não, ele era leal, né? Ele era leal ao seu próximo, aquelas pessoas que estavam trabalhando com ele. E essa coesão fazia com que o time ficasse mais ligado e tivesse uma sinergia acima dos demais. E ele era leal também ao seu técnico, o Phil Jackson, né? E inclusive até o gerente do time, né? Eles viviam brigando com alguns jogadores, especialmente com o técnico, né? Depois de ele ter ganho algumas ligas, o gerente então ameaçou o Phil Jackson. Esse é o seu último ano aqui. E o Michael Jordan foi muito firme. Ele disse, se ele sair, eu também vou sair. Um líder de uma grande empresa disse certa vez, eu sempre que vejo as pessoas, eu trabalho no meu coração. Eu coloco um 10 imaginário na testa de cada um deles. Isso me ajuda a tratar cada pessoa como um 10. Alguém que é de alto desempenho, que faz a diferença para mim e para a organização. Inevitavelmente, as pessoas vão responder, né? Inevitavelmente, as pessoas elas vão cooperar, elas vão fazer a diferença, né? É isso que acontece. Deixa eu dar um abraço na turma que está chegando aí, a Iraci, a Julie, sejam bem-vindos, vamos chegando aí. Então, no livro de Cântico, sobre essa questão de valorizar as pessoas que você está vivendo, desempenhando na sua equipe de trabalho, o livro de Cânticos também ensina que nós precisamos nos relacionar com as pessoas a partir da alma, não simplesmente por uma questão de protocolo, né? E a melhor maneira para vencer problemas é envolver o coração, não apenas a razão, a cabeça, né? Então, essa relação, essa intimidade é muito importante. Isso era muito presente também em Michael Jordan, né? E na palavra de Deus fala muito sobre essa questão também, das pessoas estarem juntos, né? Não apenas de corpo, mas de alma, né? O quinto ensinamento. Segue os seus sonhos. Pode parecer clichê, né? Mas o Michael ele seguia de verdade os seus sonhos. Tanto que houve uma época em que Jordan saiu do basquete e foi jogar beisebol. Tudo isso porque era sonho do seu pai. E era sonho dele também quando ele era criança. Antes de começar no basquete, ele começou no beisebol. Era da vontade do pai dele que ele fosse um jogador de beisebol. E o pai dele foi assassinado misteriosamente. Trazendo para a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele afunilou o seu foco também de tal forma, ele não abriu mão dos seus sonhos. Ele abriu mão somente das coisas que às vezes ele achava que era ganho para si mesmo. Mas até mesmo ele chegou a considerar lixo algumas coisas. Mas com o objetivo, o foco dele, o sonho dele era ganhar a Cristo, a causa de Cristo, né? E ele estava disposto a abrir mão de qualquer coisa se isso lhe trouxesse uma maior intimidade com Cristo. Então, segue os seus sonhos, né? Não deixa ninguém te derrubar. E às vezes os autores também sempre falam, né, que às vezes o santo de casa não faz milagre. A Bíblia fala sobre isso, né? O próprio Jesus. E a gente vê que muitas vezes dentro de casa a gente vê forças negativas, pessoas que puxam, pessoas que não acreditam em nós, né? Então isso serve essa mensagem também positiva, é meio clichê, né? Mas eu acho que é real. A palavra de Deus fala sobre isso, o apóstolo Paulo é exemplo disso, o Michael Jordan é um exemplo disso. Os grandes vencedores, eles tinham sonhos e eles corriam atrás dos seus sonhos, né? Podemos ir adiante? O sexto ensinamento
ele era decisivo em momentos de alta pressão. Como nós vimos ali no seriado, né, o Michael Jordan ele não amarelava na hora H. Na hora que ele precisava, ele era decisivo. Né? E para isso a pessoa precisa se preparar. Para que nesse momento ele esteja bem mentalmente, espiritualmente, força, muita força. E tem uma expressão em inglês que chama clutcher, que é esse jogador que decide nos momentos de alta pressão, naquele momento decisivo. E vocês sabem no basquete que um segundo pode mudar a história da partida. Às vezes está empatado e a bola estiver no alto, quando arremessasse, ela pode valer o ponto se cair na cesta certinho. Né? Então, essa pessoa, e quantas vezes a gente vê vitórias dramáticas do Chicago Bulls e em outras equipes também, que no último segundo, milésimo de segundo, acabaram alcançando ou o campeonato ou uma vitória muito importante. Né? Então, é importante estar preparado para esses momentos de alta pressão, os momentos decisivos. A oportunidade vem, é importante que estejamos preparados. Né? Então, esse preparo não é assim, é um processo que é importante nós trabalharmos. E Michael Jordan ele era focado nisso aí também. Como falamos de focado, o sétimo, ele era extremamente focado. Né? O foco é necessário para você ter sucesso, seja no empreendedorismo, seja nos seus negócios, seja na sua vida pessoal, profissional, é necessário manter o foco. E o Michael ele era extremamente focado. Né? Ele não se deixava levar pelas distrações, nada do tipo. Né? No começo da sua carreira também, logo nos primeiros episódios, mostra que ele ainda não era profissional. Ele abriu uma porta e viu seus colegas de time, os mais velhos, né, os veteranos, usando drogas, em farra, uma festa danada. Ele abriu a porta, opa, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para ele. Né? E ele sentiu então que realmente não era esse mundo que ele queria. Ele não era de balada, ele não era de festividades, só coisas entre a família mesmo. Né? E ele, como nós falamos, né, ele canalizava a sua raiva para ganhar um jogo. Né? Nem que para isso ele abrisse mão de férias. Né? Ele é bem radical quanto a isso. Né? Abria mão até da sua folga. Tem um outro episódio também que ele tinha perdido o campeonato e ele estava bastante exausto, bastante cansado. E ele vira para o seu... Aliás, o seu personal trainer fala para ele: Ei, Michael, quando você descansar, né, você me procura para a gente voltar aos nossos treinamentos. E aí o Michael Jordan então vira para ele, para o seu personal e fala: amanhã. Né, amanhã a gente começa. Então assim, ele mesmo tinha acabado de perder um título, né, estava extremamente esgotado, mas aquilo deu gana para ele, deu raça para ele, para que ele pudesse então, no ano que vem, e realmente aconteceu. No ano seguinte, então, ele foi campeão. Né? Como o homem mais sábio da história conseguiu se desviar de Deus? Lembrem de Salomão, o homem mais sábio da história. Ele se deixou levar pelas tentações, que são as mesmas tentações que atacam os líderes. Quando atingimos o auge, facilmente nós paramos de sentir aquele anseio pelo crescimento, pela excelência, pelo bom trabalho. E Salomão, nós vamos ver um processo de decadência dele. Primeira situação, as distrações. Ele desviou o seu foco, ele desviou o seu chamado de liderar para ser uma luz das suas nações. Os seus adversários foram levantados pelo próprio Deus para pressioná-lo, para que ele pudesse voltar ao seu foco, às suas prioridades, ao seu chamado. E ele perdeu a presença de Deus. E Deus retirou dele a sua unção. Né? E perder a presença de Deus é fatal. Né? Ele buscava o seu prazer, ele ficou obcecado pelos seus prazeres, especialmente prazeres pessoais. E isso acabou tirando ele fora de si. Ele ficou cansado até mesmo das suas buscas, viu que não trazia felicidade e ele reconheceu que perdeu a sua essência, perdeu o seu valor. Quantas vezes também, né, nós perdemos o nosso foco, nos deixamos vislumbrar pelo sucesso, pelo dinheiro, por alguma outra coisa. Quantos artistas, quantos jogadores de futebol, né, quantas pessoas famosas aí se deixaram levar por causa das distrações
o poder de comprar tudo, de poder tudo, né? Uma outra questão também, ele deixou essa distração, impediu dele voltar para si, né? Ele acabava se consumindo a si mesmo, ao invés de ocupar-se com o seu chamado. Ou seja, ele perdia tempo com ele mesmo, egoisticamente, e esqueceu de pensar no todo, né? No chamado dele. O oitavo, persistência. O Michael era persistente. Mas não persistente teimoso, aquele que fica batendo a cabeça na parede, né? Porque insiste sempre no mesmo caminho, não. Ele era um persistente que muda a abordagem, inteligente, né? Que não desiste até conseguir o seu principal objetivo. E ele diz, né? Eu errei 9.000 cestas e quase 300 jogos. Em 26 finais diferentes, eu falhei no último lance, na última bola do jogo. Tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Fala do próprio Jordan, né? Fracassar faz parte do processo, mas não é necessário que nós desistamos. As crianças, elas erram. E como é que as crianças fazem? Elas levantam, sacodem a poeira, elas não têm tempo nem para ficar muito empurrada. Choram, faz a manha delas e já logo está pronto, se perdoando e segue o jogo. Então, não podemos confundir a persistência em ser cabeça dura, né? O Michael Jordan, ele era persistente, né? Isso é muito importante a gente trazer para a nossa vida. É preciso batalhar para conseguir os objetivos traçados. E essa persistência, e também deixar nas mãos de Deus confiança, né? Persistência aliado com a confiança em Deus. Deus nos concede o necessário. Ele provê o que é necessário, porque Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. Ele provê as pessoas, os recursos, as estratégias necessárias para cumprir um sonho, uma meta. De certo modo, Deus faz uma parceria com seus líderes e promete cumprir o seu papel. E é necessário que eu e você, os líderes, cumpram a sua parte. Deus cumpre a parte dele e Ele quer e exige que nós, líderes, também cumpramos a nossa parte. Olha o que diz o Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha que bonito. Invoca-me, confia que eu vou estar lá presente. Você está com dificuldade, está com angústia? Eu vou te livrar. E a sua parte? Me glorifica, me dê honra, me dê glória. Olha que interessante. O nono ensinamento de Michael Jordan, da liderança, treino. Michael treinava muito. Independente se ele ganhava, se ele perdia, no dia seguinte ele já estava nos treinos. Por isso ele conseguiu se manter consistente e sempre no topo. E no topo, em alta performance. Então, o treino ele não abriu mão. É muito importante o repetir, a repetição. Treinar, treinar, treinar. Ele não se acomodava nisso aí. Tá? Vamos ver se mais chegou alguém. Dona Cleusa. Dona Cleusa está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Dona Cleusa. Ok? Vamos para o décimo? O décimo ensinamento. O time. O Michael tinha um time. Apesar de ele ser a estrela, apesar de muitos jogos e nos jogos decisivos e outros jogos nem tão decisivos assim, ele decidir sozinho, ele só conseguiu chegar aonde chegou porque ele tinha um time para apoiá-lo. Sem um time e sem pessoas ajudando, nós não vamos conseguir sucesso. O sucesso não será uma realidade. Não tem como você ser bem-sucedido se você não tiver o apoio de uma equipe, pessoas junto com você. John Wooden diz: pessoas ganham troféus, mas equipes ganham campeonatos. E nós vamos ver ali que Michael, ele sempre cobrava muito, às vezes ele era até carrasco, às vezes ele era até muito duro com alguns colegas, não estavam desempenhando um bom basquetebol.
estavam meio acomodados, e Michael cobrava mesmo. Mostra um lado um pouco perverso, um pouco ditador de Michael Jordan nessa questão. Mas por quê? Porque ele queria que o time crescesse, que o time evoluísse juntamente com ele. Assim como ele estava dando gás, focado, persistente, treinando muito, ele queria que os seus colegas também o levassem a outra estratosfera. E ele conseguiu. Jogadores médios e medianos fazendo partidas incríveis, lutando, se empenhando, dando sangue dentro de quadra. Né? Então é muito importante isso. Né? O bom líder, ele não faz todo o trabalho sozinho. Né? Eles administram os talentos existentes em seu grupo. Né? Boas equipes usam todos os dons e se alegram com a unidade na diversidade. Eu acho, por exemplo, na igreja tão bom nós termos tantos talentos. Eu acho maravilhoso. Imagina se todo mundo soubesse cantar. Quem que ia tocar? Imagina se todo mundo tocasse só violão. Só teríamos violão. Quem ia tocar baixo, bateria, violão, violoncelo, piano, bateria e outros instrumentos? E assim, tantos outros dons que nós temos. Uma variedade, uma gama muito grande. Então, é importante que esses dons, seja ele qual for, né, usado para a honra e a glória do nosso Deus. O apóstolo Paulo ele compara a igreja com um corpo humano. Várias partes, vários membros, várias funções, mas um só corpo. E Deus deseja que a equipe esteja sempre em harmonia e tenha um cuidado mútuo. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se alegram. Quando Michael Jordan ganhava, o time ganhava. Quando Michael Jordan sofria, o time sofria. E assim nós vamos ver outros atletas ali, outros companheiros. Scott Pippen, ele estava machucado lá no finalzinho do seriado, ele machucou as suas costas. E o time esperava muito dele, ele era um apoio muito grande para a equipe, né? Especialmente para Michael, também um apoio muito grande. E ele mesmo fazendo sessões de fisioterapia no meio do jogo, né? Saía, dava 10 minutinhos, voltava, ele dava o sangue, né? Ou seja, ele via esse comprometimento da sua equipe, né? Porque ele queria ganhar também. Ele estava comprometido com o mesmo foco de Michael, ele também queria ganhar. E assim é importante o líder ele capacitar as pessoas para que elas também continuem focados naquele objetivo traçado. Amém? 11º, conforme prometido. Chegamos aí a mais quase um final do nosso estudo, né? O Márcio e a Ângela estão aí. Obrigado pela presença. Uma boa noite para vocês. Para fechar, quem está chegando agora pode depois passar o vídeo aí. Vou deixar aí na página para vocês acompanharem os outros ensinamentos. Para fechar, então, o último é o comprometimento com o objetivo. Michael Jordan tinha um comprometimento verdadeiro com seus objetivos. Ele não deixava para depois. Ele fazia o que devia ser feito sempre. Tem uma palavra bem feia, né? Procrastinação. O que é procrastinar? É deixar para depois. Eu estou com uma pia cheia de louça. Depois eu faço. Aí depois você vai ter a pia e mais a roupa para lavar. Depois eu faço. À noite eu faço. Aí você vai ter a pia, a louça e depois a sujeira lá no banheiro. Depois eu faço, amanhã eu faço. Você vai ter a louça, a roupa, o banheiro e vai surgir uma outra situação. Então quando a gente vai procrastinando, a gente vai só aumentando o trabalho. E aí com o trabalho aumenta a nossa ansiedade. É importante você ter objetivo e acabar com ele. Bota uma lista, vai riscando o que você precisa ser feito, especialmente priorizando aquilo que é mais importante, né? O Michael Jordan, uma vez ele passou o dia de jogo, passou mal. Certamente ele foi envenenado, ele comeu uma pizza envenenada, né? Alguém, então, com alguma maldade, queria que ele perdesse o campeonato, né? E o que o Michael Jordan fez? Ele tinha um objetivo. Ele jogou mesmo assim. Ele não se deixou levar, não. Mesmo mal, e ele começou a partida muito mal, errando cestas fáceis, que para ele era impossível de errar, mas gradativamente, em cada quarto que ia passando,
ele ia melhorando. E no final, o que ele fez? Arrebentou. Né? Porque ele estava comprometido com o seu objetivo. Ele estava comprometido com aquilo que tinha que ser feito. Bons líderes fornecem modelo de comprometimento antes de pedir com que o outro faça. Deus promete cumprir o seu comprometimento para com o seu povo até 1000 gerações. Ele lembra-lhes que não só libertou, especialmente Israel, porque eles mereciam, ou porque eles eram uma nação maior do que outras na terra, mas simplesmente porque ele os amava. Né? Então é muito importante a gente entender que esse comprometimento, esse objetivo, ele tem que acontecer, independente se nós estamos doentes. Vamos até o fim. Né? Parece ser cruel, a escolha é sua. Né? Realizar ou não aquilo que você precisa fazer ou que precisa ser feito. E tem coisas, né, importante a gente falar, tem coisas que a gente não gosta de fazer, né, mas tem que ser feito. Então o líder não fica escolhendo o que vai fazer. Às vezes tem coisas, mesmo sendo chatas, enjoadas, terríveis, é necessário que seja feito. Mas, para fechar, eu gostaria de dizer que a liderança é, sim, para todos. Tá? Parece ousado afirmar isso, mas não é. Todos vocês que estão aqui nos ouvindo, seja agora, seja depois, nas gravações, toda pessoa que tem Jesus no seu coração, ela é líder, porque ela é chamada para influenciar pessoas com o amor de Deus. O amor de Deus não nos deixa inertes. Nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido, como diz os apóstolos. Não importa se você é o presidente de uma grande empresa ou uma dona de casa. Se você se chama cristão, então você é chamado para influenciar outras pessoas. Por isso é importante que você aprenda como você pode ser um líder melhor. Sendo você um pai de família, o pastor de uma igreja, o presidente de uma empresa, um líder em potencial, talvez para a próxima geração. Os sociólogos dizem que as pessoas introvertidas influenciarão em média 10.000 pessoas durante a sua vida. Olha só que interessante. Pense nisso. Que tipo de potencial e de impacto Deus colocou dentro de você? Você precisa se ver como um líder. Aprenda com outros líderes que já viveram, que já vivenciaram algumas experiências. Na Bíblia nós temos homens e mulheres incríveis. Ou até mesmo como hoje nós fizemos esse link aí do Michael Jordan, né? Astros do esporte que tem a nos ensinar. Pessoas que às vezes estavam numa situação terrível. E aí muitas vezes a tendência nossa é se vitimizar. Ah, porque eu não tive oportunidade. A oportunidade você cria. A oportunidade você faz acontecer. Para uns é mais difícil que outros, mas é possível sim. E quando você está focado no seu objetivo, certamente tem pessoas que vão lhe ajudar. Você não está sozinho. Tem uma música que nós cantamos na igreja, né? Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo, né? Então Cristo está conosco. Deus é Emmanuel, Deus conosco, está do nosso lado. Por isso vamos explorar o melhor. Vamos procurar a excelência. Procurar alcançar o nosso potencial de liderança para a honra e glória do nosso Deus. Amém? É isso, irmãos. É isso que eu teria para falar com vocês. Obrigado pela sua presença. Se você quiser perguntar alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa, eu sei que tem um delay aí, né? Mas em todo caso, nós estaremos sempre disponível para a gente dialogar, para a gente conversar, para a gente refletir. E se você tiver um tempinho, né, se você tiver Netflix em casa, olha uma sugestão aí, né? De folga aí. Arremesso Final. Muito bom. E exemplos bem bacanas
o nosso astro Michael Jordan. Não era perfeito, tá? É muito importante a gente também sempre lembrar, líder não é para ser perfeito. E o líder não é para fazer tudo. Muitas vezes na igreja a gente pensa assim, eu não quero ser presidente da igreja porque eu tenho que fazer tudo, né? Não é assim. Líder é para liderar. Começa liderando pelo seu exemplo, obviamente. Cumpre os objetivos, os focos, né? Então, e assim procura as maneiras mais viáveis para resolver algum problema, alguma situação e que o melhor aconteça. E é importante também, para fechar, a gente sempre pensar num todo, né? Muitas vezes numa igreja a gente tem um pensamento que a nossa vontade tem que prevalecer. E certa vez aconteceu numa igreja que na assembleia foi levado um assunto que tinha que tirar uma árvore do pátio. Aquela árvore estava atrapalhando. E um leigo, um homem muito consagrado, ele foi o único contra. E ele foi no plenário, usou o microfone, fez a sua explanação, explicou que não deveria tirar, não sei o quê, mas ele foi voto vencido. E os outros, unanimemente, votaram para que pudesse tirar, porque estava realmente atrapalhando. E marcaram então um dia do mutirão para arrancar aquela árvore, uma árvore muito frondosa, muito grande. Era um sábado de manhã. Quem vocês acham que foi o primeiro a estar lá? Justamente aquele homem que votou contra. Então, mesmo contra a sua vontade, ele foi o primeiro a estar presente, porque ele pensava no todo, ele pensava no melhor. E anos depois, ele compartilhou: realmente, eu estava errado. Era necessário tirar essa árvore. Hoje está até mais bonito, hoje está melhor assim. Plantaram outras no lugar, foi bem legal. Né? Então, assim na igreja, às vezes o seu voto, às vezes a sua opinião, ela não vai prevalecer. Mas o líder ele não vai ficar chateado. Ele vai procurar ver o que o time quer, o que a equipe quer, o que é melhor para o todo, para a igreja, para o reino de Deus. Então que nós tenhamos essa humildade em reconhecer, mas isso não quer dizer que nós vamos ficar melindrados ou melindrosos, né? Vamos ficar no canto, vamos deixar de vir na igreja, deixar de ofertar, deixar de participar, como muitos têm feito. Não é por aí. Então o líder cristão, ele é cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer usar a todos vocês para que possam fazer, seja um plantio de uma árvore, ou seja, com que a árvore toda possa florescer na igreja, que o reino de Deus possa produzir frutos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que possamos ter exemplos da palavra de Deus e de pessoas muito importantes a como ser líderes. E nós, como líderes cristãos, também possamos fazer a nossa parte. Antes de cobrar do outro, vamos fazer a nossa parte. E a parte pelo exemplo. Tá ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.